Capítulo 2. Graças a Deus, versículo 19. Graças a Deus, está alinhado com o tema. Eu vou ler o Salmo 113 também. A gente vai fazer uma ponte rapidamente em nome de Jesus. Temos no máximo à meia-noite, a gente finaliza o momento. Opa, vamos olhar ali, vamos olhar para a alegria, né? Ou se olhar assim, não, pastor, cuidado aí, não coloca porque era minha janta não, fica tranquilo, a gente não vai atrapalhar a sua janta. Meus irmãos, Neemias capítulo 2, versículo 19, diz assim: porque ouvindo Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o Seamonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Bem, irmãos, vamos ler também, irmãos, Salmos 108, 13, que é a temática que está ali, propósito do banner. Diz assim, Salmo 108, 13: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará os pés dos nossos inimigos. Feche a Bíblia, coloca no banco, pode tomar o seu assento, fique à vontade para glorificar Jesus, fique à vontade para adorar ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós conhecemos bem, irmãos, os irmãos têm certeza que esse ano mesmo já deve ter ouvido algumas pregações, já deve ter ouvido alguns ensinamentos, já deve ter ouvido algumas palestras, ou há mesmo estudos particulares na sua casa, do livro de Neemias. Para resumir, irmãos, Neemias, ele tinha uma função muito importante ali na Pérsia. A Bíblia diz que Neemias estava em Suzã, e na sequência o versículo diz assim: Neemias estava em Suzã, vírgula, a fortaleza. Eu queria que vocês repetissem isso comigo. Em Suzã, diga assim: Neemias estava em Suzã, a fortaleza. Irmãos, é interessante. Eu fiquei perguntando a Deus essa parte, pensando assim, por que essa parte? Porque na Bíblia, irmãos, nada está por acaso. Todas as vírgulas que estão na Bíblia, cada ponto e vírgula, ele foi colocado ali com um propósito, com uma finalidade. Afinal de contas, nós servimos ao Deus que é o Deus do propósito. Quando você olha para o sol, para a lua, para as estrelas, para a água, para os peixes, nada disso você pode falar assim, não, aquilo ali foi colocado só para enfeitar. Não, tudo que Deus colocou na natureza e no seu corpo tem uma finalidade, tem uma utilidade. Nada que Deus colocou é para enfeitar, tudo tem um propósito. E quando eu estava perguntando a Deus em oração, por que a palavra fortaleza foi colocada? E nós, irmãos, o Espírito Santo de Deus acaba trazendo ao nosso coração uma interpretação interessante. Porque Neemias, irmãos, ele sempre estava ali provando a bebida do rei, ele estava ali no braço direito do rei. Neemias ali, ele tinha uma função importante, era um homem de confiança do rei. E certa feita, irmãos, ele recebeu, veio lá de Jerusalém destruída, foi até a fortaleza de Suzã, Ananias, o jovem, um dos irmãos de Neemias, e diz com Neemias: a nossa cidade está destruída, o nosso povo está destruído, o nosso povo está com fome, o nosso povo está endividado, temos problemas econômicos lá em Jerusalém. Mas Neemias, ele não estava sentindo na pele dele tudo isso, porque ele estava numa fortaleza. Fortaleza, irmãos, aqui significa lugar de segurança. Fortaleza significa lugar de comodidade. Fortaleza, irmãos, pode nos denotar também conforto, talvez até trazer
acomodação. Mas, irmão Jadel, Neemias ele estava acomodado. A Bíblia diz assim: ó, Neemias estava em Susã, a fortaleza. Fortaleza denota o quê? Lugar de segurança, lugar de conforto, um lugar estável. E quem é aqui em sã consciência que você não quer estabilidade? Quem é aqui em sã consciência que você não quer estar em um lugar confortável, um lugar de cômodo, um lugar onde você se sente seguro? Existem até aquelas pessoas que ficam estudando para concurso público e ele diz assim: eu quero estabilidade. Eles buscam uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional. Não há nada errado em estudar para concurso público. A questão toda que nós estamos trazendo aqui é a seguinte: trazendo para o plano espiritual. Quando Neemias ouve ali Ananias falar que Jerusalém está destruída, ele sente no coração dele uma compaixão. Diga isso comigo: compaixão. Ele sente compaixão, ele sente pena das almas, ele sente ali uma tristeza, porque ele está numa fortaleza, mas os irmãos dele estão lá em um lugar destruído. Ele está num lugar de segurança, mas os irmãos dele estão num lugar que não tem segurança. Ele está em um lugar estável, mas os irmãos dele estão em lugares que não são estáveis. Estão num lugar instável, sem estabilidade. Ele está num lugar inconfortável, mas os irmãos dele em Jerusalém não estão nada confortável. Isso nos traz aqui, irmãos, uma primeira lição, que é a seguinte: às vezes eu posso estar pregando para pessoas aqui que você até se sente em um lugar confortável, você até se sente estável, você até se sente seguro, você até pode se sentir até mesmo acomodado, mas o Evangelho sempre nos convida para ir em busca daqueles que não estão estáveis. O Evangelho sempre nos convida para nós irmos em busca daqueles que não estão confortáveis. O Evangelho de Jesus Cristo, ele sempre nos move para irmos em busca daqueles que estão perecendo, daqueles que estão passando fome, daqueles que estão sem Jesus. A palavra de Deus, ela nos tira da zona de conforto, ela nos tira de Susã e nos leva até o povo de Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele não nos chama realmente para estarmos confortáveis, não. É claro que o servo de Deus, ele pode eventualmente ele estar sempre usufruindo de algumas bênçãos, de alguns confortos que Deus dá. Isso não tem problema. Está previsto inclusive em Provérbios, Salomão, que digno é o prêmio do seu salário. Ele pode usufruir da porção da alegria de todo o seu trabalho. Não tem problema. Mas quando se fala de mundo espiritual, quando se fala de restauração de almas, quando se fala de ir em busca das almas perdidas, nós precisamos de gastar só do salário. Precisamos de ir para a rua, precisamos de ir no hospital, precisamos de ir em busca daqueles que estão com a sua alma destruída. Esse texto aqui, irmãos, nós podemos avaliar que Neemias ele funciona como uma espécie de Espírito Santo. Escuta, irmãos, quando uma alma vem lá de fora perdida, uma alma vem lá de fora, uma pessoa vem lá de fora perdida, senta nesse banco, ela ouve uma palavra de Deus, a palavra entra no ouvido dela, desce no coração. Muitas vezes essa pessoa que está sentada no banco, que veio da rua, essa pessoa veio com a alma ferida, veio com o seu coração ferido, veio sem direção, veio sem segurança, sem estabilidade, veio com fome, veio toda machucada pelo inimigo, o inimigo machucou essa pessoa do lado de fora. Ela vem para a igreja, ela senta pelo banco, ela ouve uma palavra, a palavra entra no ouvido, desce no coração. Essa pessoa muitas vezes ela aceita Jesus. Quando ela vem na frente, aceita Jesus, ela se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz, ela recebe o Espírito Santo dentro do espírito dela. E eu quero que você navegue comigo aqui, irmãos, porque é muito rápido esse estudo que nós vamos fazer aqui, porque eu quero afirmar para vocês que você é uma Jerusalém espiritual. Diga isso comigo: eu sou. Eu sou uma Jerusalém espiritual. Neemias ele foi para lá reconstruir os muros de Jerusalém. Eu estou dizendo aqui
você é uma Jerusalém espiritual. Essa pessoa, quando vem para cá, ela aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo entra dentro do espírito dela. Agora eu quero que você volte os seus olhos lá para Jerusalém. Jerusalém tinha seus muros, tinha 12 portas. Quantas portas tinha? 12 portas, tinha um muro de pedra muito forte, e dentro de Jerusalém tinha o santuário. O santuário, irmãos, trazendo aqui para a linguagem espiritual, profética, o santuário simboliza o seu espírito. Aquela parte fora ali do santuário, mas dentro dos muros, significa a sua alma. E os muros e as 12 portas ali de Jerusalém significam o seu corpo e as decisões que você toma. Escuta. Além dos muros, além das portas, além daquela torre que tinha ali de vigia, porque tinha torre de vigia que ficava os guardas ali em cima, tudo isso, Neemias conseguiu a autorização do rei. Ele orou a Deus, pediu cartas, pediu madeira, e ele voltou para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, ele convenceu um cavalo e começa a percorrer toda a cidade. Ele coloca um plano no seu coração de reconstruir em Jerusalém. Neemias aqui é um tipo do Espírito Santo. Lembra da pessoa que eu falei que entra na igreja e aceita Jesus? Ela recebe o Espírito Santo, uma espécie de Neemias, dentro do seu espírito, ou seja, dentro do santuário, dentro do lugar de adoração, dentro do lugar de sacrifício, dentro do lugar de adoração a Deus. Essa pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela foi regenerada, recebeu a maior das vitórias, que é a vitória da salvação, que é a vitória da santificação, é a vitória do nome escrito no livro da vida. Essa pessoa aceitou Jesus como Salvador, recebeu o Espírito Santo dentro do espírito dela, amém. O espírito está regenerado, mas e a alma? Irmãos, eu posso estar pregando para pessoas aqui que você já é crente há algum tempo. Desculpa para cá. Você já é crente há algum tempo. Recebeu o Espírito Santo. Amém, você recebeu o Espírito Santo. Cada irmão tem um ciclo de oração, cada pastor recebeu o Espírito Santo, cada tocador, cada jovem, cada visitante que aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito. Como é que você diz isso, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode ter o Espírito Santo dentro de você, mas a sua alma ainda precisa de restauração. Você ainda precisa que os muros da sua personalidade sejam reconstruídos. Neemias chega lá, ele começa a navegar ali, assim como na cidade, sem falar com ninguém. É a sonda do Espírito Santo. Neemias está sondando, sem falar com ninguém, ele está circulando pela cidade. O Espírito Santo entrou dentro de você, ele sonda, ele vai fazer uma vitória muito grande, ele vai fazer uma restauração interessante, mas precisa da cooperação de você. Irmãos, é uma coisa interessante, porque Neemias, ele saiu dessa fortaleza, saiu de Suzã e foi para lá. Ele saiu do seu conforto e foi para lá. Eu lembro de Jesus Cristo, que não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele deixou a sua glória em suspensão e também veio para cá. Sabe por quê, irmãos? O foco de Deus não são coisas. Diga isso comigo, o foco de Deus não são coisas. O foco de Deus são pessoas. Irmãos, a vida é formada de decisões. A cada momento você toma uma decisão. Você tomou a decisão de vir para a igreja. Você tomou a decisão de um dia aprender a tocar teclado. Você tomou a decisão de um dia aprender a tocar o instrumento que você toca. Você tomou a decisão de todo momento: vou comer pão de manhã ou vou jejuar, vou orar ou não vou orar. Você tomou a decisão: vou vestir essa roupa ou não vou vestir essa roupa, vou estudar ou não vou estudar, eu vou abrir um negócio ou não vou abrir um negócio, eu vou ser fiel ou não vou ser fiel. A todo momento você está tomando decisão. Agora, sabe qual é a diferença entre aquela decisão que vai fazer para você prosperar e não? É quando você vai tomar uma decisão e vai depender daquilo que você ama da decisão. Quer dizer, você toma a decisão de ir para a igreja.
Alguém te liga e fala assim: rapaz, é o seguinte, vai entrar agora uma empresa aqui que não vai ter que investir essa ação na bolsa de valores. Se você for perder, você vai perder. Como a pessoa ama o dinheiro, ela vai tomar a decisão de ficar em casa. Mas se a pessoa ama a obra de Deus, ela fala: não, dinheiro é depois, eu vou adorar a Deus. Você entendeu a diferença? O que traz a vitória ou o fracasso das suas decisões é aquilo que você ama. Diga isso comigo. O que atrai a vitória ou o fracasso? As minhas decisões é aquilo que eu amo. Saúl, por exemplo, ele tomou uma decisão que fez ele perder o reino, porque ele amou mais outra coisa que não fosse a fidelidade a Deus. Quando você toma uma decisão, você precisa avaliar: eu vou tomar uma decisão baseada no amor a quem? Por isso que o primeiro mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Neemias, ele saiu daquela fortaleza, saiu daquela segurança e foi reconstruir a cidade, porque o amor dele pelas pessoas de Deus era maior do que o amor pelo conforto que ele tinha lá. Irmãos, quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele começa a empreender toda a construção daquela cidade. Ele mobiliza os nobres, mobiliza as pessoas que tinham dinheiro ali e fala assim: ó, não estejamos mais em vergonha, vamos edificar os muros da nossa cidade. Isso aqui significa, quando você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo te fez um convite: filho, vamos construir os muros da sua personalidade. O inimigo te machucou lá fora, o inimigo fez você sangrar lá fora, mas quando você entrou aqui, você recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito, e o Espírito Santo é o Deus espiritual. Ele diz assim: ó, vamos reconstruir suas emoções, vamos reconstruir os seus desejos, vamos reconstruir as suas vontades, para que você possa tomar decisões certas, para que você possa tomar decisões acertadas a partir de agora. É necessário a reconstrução da sua personalidade, porque a sua verdadeira identidade, irmão, não é aquilo que o inimigo falou lá fora. A sua verdadeira identidade não é aquela mentira que as pessoas malignas falaram lá do lado de fora e que você acreditou. Não, a sua verdadeira identidade é o que Deus está querendo reconstruir na sua alma. E aí ele empreende esses cursos, começa a reconstruir os muros. As portas estavam queimadas a fogo. Escute uma coisa: porta fala de decisão. Repete isso comigo: porta é decisão. Isso aqui é profundo, irmão, sabe por quê? Porque Salomão diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você é uma Jerusalém espiritual. O Espírito Santo quer reconstruir, mas escute: Neemias não construiu os muros sozinho. Ele precisou de ajuda. É importante a pessoa entender que pode ser servo de Deus, pode cantar, pode orar, pode ser líder de departamento, mas se tiver alguma porta ainda destruída pelo fogo, que não foi reconstruída pelo Neemias espiritual, pelo Espírito Santo, por essa porta o inimigo pode estar tendo acesso e ferindo você por dentro ainda. Às vezes tem pessoas que têm uma porta do vício está aberta ainda, e isso está impedindo a sua vitória ser total. Isso está impedindo você tomar posse da sua quinta da vitória. Muitas vezes tem uma porta queimada a fogo, essa porta precisa ser restaurada. E como que Neemias fez isso? Ele juntou as pessoas e disse assim: vamos reconstruir, vamos reconstruir. Isso, quando Sanbalat ouviu isso, que são os inimigos ali, o Sanbalat é o nome babilônico e significa o Deus Lua. Veja, o Deus Lua tem a ver com você, você tem a ver com o Deus criador da lua, o Deus criador do sol, criador dos céus e da terra. É por isso que Neemias, ele deu essa resposta, disse assim: ó Sanbalat, eu não tenho nada a ver com você. É a mesma resposta que você vai dar para o demônio que fica perturbando você com pensamentos antigos, pensamentos lá no passado, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que você não tem capacidade, dizendo que você não tem coração com os outros levantados. Não, você vai olhar para Satanás e você vai dizer assim: olha, eu não tenho, você não tem parte conosco. O Deus dos céus é o Deus para prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas nós não
está conosco do que aquele que está no mundo. Porta fala de decisão. Tem pessoas que não conseguem tomar uma decisão saudável. Por quê? As portas estão queimadas a fogo. Precisa levantar as portas. E esse mistério é tão grande que cada porta em Jerusalém tinha um nome. E nós precisamos entender isso aqui, porque às vezes você está tomando decisões erradas, porque você está abrindo a porta para quem deveria fechar a porta do coração. Ou às vezes você está fechando a porta para quem você deveria abrir. Quer exemplo? A Bíblia fala, irmãos, está em Neemias, da primeira porta, a porta do cordeiro. Diga isso comigo, a porta do cordeiro. A porta do cordeiro era por onde entravam as ovelhas de Israel. E a porta do cordeiro, irmãos, quando a pessoa entra na igreja e ouve a palavra, a maior decisão que traz a maior vitória de todas, a quinta da vitória, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma. Às vezes a pessoa ela está na igreja mecanicamente, não aceitou Jesus de verdade. Ela está ali porque a família costumou vê-la na igreja. Ela cresceu na igreja, mas muitas vezes ela não abriu a porta do cordeiro para Jesus entrar de verdade. E às vezes Jesus está assim: eis que estou à porta e bato. Está batendo a porta de igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta fala de decisão. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cear com ele fala de intimidade com Jesus. Então a primeira porta da decisão mais importante da sua, da minha e da nossa vida é tomar a decisão de abrir a porta do cordeiro para Jesus entrar e cear conosco e ter intimidade conosco. Neemias, com a ajuda de todos ali, irmãos, ele levantou todas as 12 portas. Sabe qual é o nome da segunda porta? Eu respondo: significa porta velha. Diga isso comigo, porta velha. Sabe o que significa porta velha? A tradução trazendo aqui para um significado espiritual. O seu passado precisa ficar no passado. O excesso de passado na sua mente te dá depressão. O excesso daquelas velhas práticas antigas que você lembra e o inimigo tenta lembrar, você está carregando fardo pesado demais. Hoje, Neemias espiritual pelo Espírito Santo está trazendo uma tesoura muito grande espiritual, assim a espada do Espírito está cortando esse fardo do seu passado. Está cortando agora. Você está deixando o seu passado lá, assim como o apóstolo Paulo disse: olha, deixando para trás as coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão diante de mim, avanço para Cristo, e tudo aquilo que eu ganhei no passado considero como esterco, considero como escolha para ter a Cristo, para ganhar a Cristo, para dar um abraço em Cristo, avançando para as coisas que diante de mim estão. Eu posso estar pregando para alguém nesta noite aqui que o seu passado te perturba. O Espírito Santo hoje está recompondo a porta velha. Sabe por quê? Pela porta velha é que saem as coisas velhas e que não tem prestatividade mais para a sua vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Sabe qual é a terceira porta? Muito interessante isso. Isso é uma porta de decisão do nosso coração. Terceira porta, a porta do lixo. Lixo, porta do lixo. Aqui fala de eliminação do lixo da cidade. Do lado de fora da porta do monturo, ou porta do lixo, em Neemias, do lado de fora ficava um vale, onde eles queimavam o lixo da cidade. Esse lugar é chamado de Geena, ou Guina, conforme aí a tradução do hebraico para cá, ou do grego para cá. Geena, que Jesus utilizou isso como uma comparação com o inferno, onde o fogo não apaga e o lixo não morre. Pela porta do lixo precisa sair o pecado. O pecado muitas vezes impede você de tomar posse da sua vitória. Assim como também o pecado atrapalhou o povo de Israel de entrar na terra prometida. Sabe quais os pecados que atrapalharam
de muitas pessoas. E esse pecado é um pecado que leva à prostituição, e quem se prostitui pega contra o próprio corpo. Mas, queridos irmãos, quando ele chega lá, ele resgatou o primeiro santuário. O santuário foi o primeiro lugar que foi restaurado. Sabe o que significa isso? Santificação do corpo, da alma e do espírito. Outro pecado que impediu o povo de tomar posse da terra de Canaã: pecado da idolatria. Tem pessoas que acham que idolatria é só adorar boneco na parede. Não. Tem pessoas que se auto-adoram no espírito e dizem assim: Espírito Deus, será que tem alguém mais esperto do que eu naquela igreja? Tem pessoas que se idolatram na frente do espelho, mas Deus abomina a idolatria. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Tem pessoas, irmãos, que são avarentas. Tem pessoas que são apegadas ao dinheiro e amam o dinheiro. Eu já disse que aquilo que você ama é que vai dominar as suas decisões. Se você ama Deus, as suas decisões serão para glorificar a Deus. Se você ama o dinheiro, as suas decisões serão para glorificar o dinheiro. E a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Outro pecado que atrapalhou o povo de Israel de entrar na terra prometida, qual foi? Estou falando da porta do lixo. O lixo tem que sair, irmão. O lixo, para a vitória ser total, o lixo precisa de sair. Outro pecado: maledicência. O povo reclamava demais, irmãos. Se tinha codorniz para comer, ele estava reclamando. Se tinha água da rocha, estava reclamando. Reclamava que queria voltar no Egito para comer cebola, queria voltar no Egito para comer alho. Reclamava com Moisés. Adão reclamava também. Não estava bom esperar Moisés descer no monte e fizer 13 quilos de ouro. Estava sempre reclamando da vida, murmurando, reclamando. Perderam. Tiveram que voltar para o deserto novamente. Mas em nome de Jesus Cristo, coloque um propósito no seu coração. Diga assim: na minha casa ninguém fala mal de ninguém mais. Na minha casa ninguém fala mal do pastor mais. Na minha casa ninguém fala mal do tocador mais. Na minha casa ninguém fala mal de ninguém mais. Sabe por quê, irmãos? Um dedo que aponta para frente, tem 3 dedos apontando para você. Jesus Cristo, Ele nos dá, queridos, uma missão grande para que a gente tome posse da nossa vitória total. Não fale mal de ninguém, porque a sua língua pode colocar fogo e queimar a sua vitória antes de você tomar posse dela. Escute, a porta do lixo precisa ser aberta e o lixo precisa sair. Sabe o que é isso também? Outra falta de decisão, que eu falei, é você diferenciar o santo do profano. Já tem pessoas lá fora que já têm dificuldade. Se ela disse que Deus vai gostar, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia a palavra que você está procurando, mas o princípio bíblico da santidade está. Então escute uma coisa, irmãos. Quando nós olhamos para a porta do lixo, a porta do lixo também, nas suas decisões, você vai discernir o santo do profano. Irmãos, eu não dá para explicar as 12 portas, mas eu vou explicar mais uma, pelo menos, a porta dos peixes. Diga explicar a porta dos peixes. São portas de Jerusalém, são 12 portas, eu vou explicar uma só parte. Mas tem mais 8 aí que vai explicar, não vai dar tempo hoje. Porta dos peixes. O que fala a porta dos peixes? Qual o significado espiritual? Fala da multiplicação numérica de tudo que Deus te deu. Eles, pastor, eu entendi, irmãos. Deus é o Deus da prosperidade. E isso, pastor, você vai fazer teologia de prosperidade, irmãos. Escuta uma coisa: no céu não tem pobreza, no céu não tem miséria, não tem lixo, no céu não tem escassez. A Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e não só disso, mas tudo. O poder da palavra dele enche a riqueza. Então, o nosso Deus, irmãos, você não está lendo a Bíblia que ele não, porque o nosso Deus, ele gosta da abundância. O nosso Deus é o Deus da prosperidade. Vocês vão tomar posse numa terra que manda o quê? Traduzido significa prosperidade em tudo, prosperidade na vida espiritual, prosperidade na alma, prosperidade para ter filhos. Deus te deu um talento para multiplicar e virar 4. Te deu um dom de cantar, é cantar mesmo, ganhar almas para Jesus. Te deu um dom de tocar, é para tocar mesmo, inclusive aprender mais instrumento. Ensinar pessoas também a multiplicar o rio que está dentro sobre você.
peixes e abrir a porta para mais almas na praia. Como assim, pastor? Eu entendi. Você não pode querer a salvação só para você. A salvação tem que ser para o outro também, através da multiplicação de tudo que Deus te deu. Ou você acha que se Deus abrir uma porta para você ganhar 200 mil reais, por exemplo, você acha mesmo que Deus quer que com as suas decisões você perca 200 mil no mínimo? É isso que você quer? Conta para mim, é isso? Claro que não. Deus quer que você transforme 200 mil em 400 mil, e você, através dessa possibilidade, você vai alcançar outras vidas. Você vai dar uma missionária na África, vai passar esse tempo aqui, se esse tempo for alugado, vai comprar um templo, e assim vai. Mas Davi, na advertência, diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não conhece melhor o coração. Por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Mas é para multiplicar, o nome é multiplicar. Você só não pode amar o que você está multiplicando. Quem entendeu o mistério? Você fez um curso, faz outro, é para multiplicar, irmão. Aprendeu a falar inglês, aprendi, faz alemão. Mas pastor, irmãos, o inimigo ele fala assim: olha, o inimigo tenta te prender, te gritar, o inimigo tenta te machucar a sua alma, para você entender que não. Enquanto o ímpio fica fazendo, o crente muitas vezes acha que não. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes o ímpio é mais prudente na sua direção do que o crente. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está trazendo a palavra de restauração da quinta da vitória, para dizer o seguinte: a vitória é total quando as portas são restauradas, quando os muros são restaurados, quando você entende que Deus verdadeiramente é a mensagem original que Ele está trazendo para a sua vida, para curar a sua alma. Aleluia! Vai encerrar. Os 4 princípios que nós podemos enxergar no livro de Elias hoje. Primeiro, compaixão pelas almas. Isso você não pode perder nunca. Hoje, eu e minha esposa, nós fomos visitar um casal. Eles são desviados da igreja, pastor. Desviados da igreja para entrar nas drogas. Um casal novo, um tem 20 e poucos, outro deve estar parte de 20 anos de idade. Entrar nas drogas, começaram a tomar irmãos, uma pobreza na casa terrível, guarda-roupa quebrada, roupa no chão, cheio de mim. Sabe, irmão, eu cheio de sujo, né? Minha esposa foi junto comigo, fomos orar ali, porque ela passou por uma certa depressão e problema com droga, foi para o hospital, chegou ao hospital, arrancou a sonda, tudo saiu, correndo, veio para casa, foi em casa, começou a querer quebrar tudo, aí ligaram para a gente. Começou a querer cortar o pulso, saiu o sangue e tudo mais, estava endemoniado em casa. Agora à tarde, hoje. Aí eu falei: não, minha esposa, vamos lá. Chegamos lá, irmãos. Entramos lá, em calma, fizemos oração para os dois. Me chamaram para o terra, foi derrotado em nome de Jesus. Eu disse para eles: você não acredita no diabo, Jesus está restaurando a alma de vocês hoje. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura. Irmãos, precisamos ter compaixão das almas. As almas estão perecendo, vão sair do lugar do conforto, vão sair do lugar, não vão colocar só no sapato para funcionar, vão arregaçar as mangas. O poder de Deus está com você, maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Primeiro princípio é compaixão. Segundo, cooperação. Terceiro, confiança. E quarto, coragem. Mas eu quero destacar que a cooperação. Irmãos, precisamos de parar de ser inerte. Não, porque eu só faço isso aqui na igreja. O meu papel é só colocar o paninho em cima da mesa, eu não faço mais nada. Está errado, irmãos. Precisamos de cooperar com o Espírito Santo. É claro que é cada um dentro das suas qualidades, dentro dos seus talentos, eu sei disso. Mas Jesus certamente olhou para a obra e disse assim: verdadeiramente grande é a seara. E ele deu umas olhadas assim: mas também são poucos os ceifeiros. Ele disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros, que envie mais Neemias, que envie mais pessoas que estão querendo arregaçar as mangas, que não tem
ele se machucou. Se Jesus sai do céu para vir para cá, para morrer na cruz por você, quem é você? Não sou eu, irmãos. Para a gente não sair do nosso conforto.